Comprei um terreno, vou começar a construir minha casa. E agora? Com quem que eu faço? Arquiteto ou engenheiro civil? Uma amiga fez com engenheiro, outra amiga fez com arquiteto. Qual a diferença entre eles? Assista nesse vídeo que eu vou estar explicando tudo sobre esse tema. Meu nome é Bárbara, eu sou arquiteta do Penha Moraes Arquitetura e hoje eu vou falar um pouquinho da diferença entre arquitetos e engenheiros. Essa diferença já começa lá na faculdade. Muitas pessoas acham que os cursos são extremamente parecidos, mas está longe disso. O curso de arquitetura, 80% dele é extremamente prático, extremamente dedicado à arte de projetar. O curso de engenharia, em contrapartida, está extremamente focado na base de cálculo, na parte estrutural. O curso de engenharia ele é dedicado também, além de obras civis, para cálculo de grandes estruturas, como rodovias, pontes, ao contrário da arquitetura, onde nós estamos muito mais focados nas ações humanas, a entender o ser humano, a entender o que ele precisa, para daí sim nós conseguimos projetar para eles. Nós costumamos brincar aqui no escritório, para resumir em uma frase, que nós arquitetos direcionamos o que fazer e os engenheiros direcionam como fazer. Então, mais ou menos assim, para ficar bem didático e para vocês entenderem. Nós fazemos um projeto, fazemos planta, fazemos elevação, fazemos toda a concepção da tua casa, da tua obra. Você vai ver a sua obra com a cara que ela vai ficar, o seu sonho como vai ficar. E a missão do engenheiro civil é colocar isso de pé, fazer os cálculos, fazer os projetos para isso parar em pé, para isso funcionar. Para o sistema elétrico dessa casa funcionar, para o sistema hidráulico dessa casa funcionar. Então, resumidamente nessa frase, fica bem fácil de vocês entenderem. Nós falamos o que fazer e os engenheiros como fazer. É um trabalho que nós temos que trabalhar em parceria. Nós, arquitetos, somos desenvolvidos e estudados para projetar, para criar, para analisar todo o entorno, todo o espaço, ventilação, insolação, as interações humanas com a obra, com o edifício, como que isso vai impactar na vida de cada pessoa. Tudo isso a gente está preparado para resolver dentro de um projeto. Então é muito mais que apenas, vou pegar uma plantinha pronta e pôr num terreno. Qualquer um pode assinar legalmente isso. Tanto um engenheiro quanto um arquiteto legalmente podem assinar um projeto? Podem. Sim, pode, mas qual é a diferença? Como a gente brinca, cada um tem que estar no seu quadrado, porque nós estudamos e somos capacitados para isso. E os engenheiros civis estudam e são capacitados para colocar funcionando as obras que nós projetamos. É a mesma coisa que eu, como arquiteta, querer pegar um projeto e fazer um projeto estrutural. Legalmente eu posso assinar uma RT de um projeto estrutural, que é o cálculo de cargas, o cálculo de fundação e tudo mais? Legalmente eu posso. Mas eu fui treinada e fui estudada para isso? Não, eu não me sinto capaz disso. O arquiteto e o engenheiro, eles trabalham em parceria para que a tua obra saia perfeitinha, redondinha. E no dia a dia, na prática profissional, qual a diferença então, depois da faculdade, entre um engenheiro civil e um arquiteto? Um engenheiro civil, ele é muito mais cálculo, muito mais ligado a exatas, muito mais direcionar como as coisas vão acontecerem. Nós tratamos da distribuição de planta, do desenho da fachada, de cores, de volumetria, de proporção. Como nós estudamos muito mais isso na nossa faculdade e também na vida profissional nós temos muito mais contato no dia a dia com isso, então nós entramos muito mais a fundo na vida e nas necessidades do cliente para fazer o projeto. Então a gente vai se preocupar com a dinâmica da família, ou com a dinâmica do empreendimento, do comércio, como que é o público daquele comércio, ou como que aquela família se comporta no dia a dia, do que ela precisa, do que ela não precisa, da questão de incidência de raio solar, da questão do tipo de solo. Então tudo isso a gente vai aliar, claro, a estética, porque a gente, como arquiteto, a gente também estuda muito a parte de composição, a parte de estética. Então, mais do que exatas, a gente também, como arquiteto, está ligado à questão artística da obra. Então, a gente tem que fazer tudo isso que a gente coleta do cliente, a parte técnica, e fazer e conseguir que isso fique bonito. Às vezes o cliente chega aqui no escritório e fala pra gente, é uma obra simples, não precisa ficar bonito, mas é quase impossível pra gente partir para esse caminho. A gente não consegue, por exemplo, o engenheiro pega e fala, eu preciso de uma planta, faz a planta e não se preocupa com o efeito de fachada que aquilo vai ter, não desmerecendo, mas porque o cliente às vezes nem está se importando com a fachada daquele empreendimento. A gente não, a gente sempre vai cuidar com tudo. A gente vai
projetar uma janela pensando na cara que aquela janela vai ter na fachada. A gente vai projetar uma circulação ou uma sacada pensando na volumetria que aquilo vai gerar. Então a gente se preocupa muito mais com esse aspecto. Tendo em mãos esse projeto, aí sim cabe ao engenheiro fazer esse projeto, como a gente brinca, parar em pé, funcionar. Nós somos a criação e eles são a razão que fazem aquilo funcionar. A gente até brinca que a rixa entre arquiteto e engenheiro vem disso, né? Que nós criamos as loucuras e eles têm que vir por trás estruturando e fazendo isso acontecer. Por exemplo, nós fazemos a planta, a fachada, aprovamos uma residência na prefeitura e depois nós precisamos contratar um engenheiro civil para fazer o dimensionamento de pilar, de viga, a quantidade de aço, a quantidade de concreto, como e por onde vai passar a tubulação de hidráulica, de telefone, de elétrica. Isso tudo é um mapa, é um gabarito para nossa obra parar em pé. Então, algum profissional tem mais ou menos valor que o outro? Não. Cada um tem sua função muito específica. Então, nós sempre defendemos aqui dentro do nosso escritório que cada um tem que exercer a sua função, que tem campo e tem área para todo mundo. Por exemplo, um engenheiro civil, ele pegar e fazer a criação de um projeto arquitetônico, é a mesma coisa que eu, como arquiteta, me achar capacitada a fazer um projeto estrutural. Perante a lei, perante a legislação brasileira, eu posso fazer isso? Posso. Eu posso emitir uma responsabilidade técnica, pasmem vocês, de projeto estrutural ou de projeto hidrossanitário, mas eu me sinto capacitada para isso? Não, porque eu não acho que eu estudei o suficiente para isso. É a mesma coisa, em contrapartida, é a questão do engenheiro. Ele não estuda essa interação humana do cliente com a obra, ele não estuda a dinâmica do projeto, ele não estuda interiores, que a gente usa muito a parte de projeto de interiores para conseguir fazer a criação de planta, ele não estuda a parte de composição formal, que influi na fachada, influi nas cores, influi nas formas. Então essa é a grande diferença entre os profissionais. Os dois estão envolvidos com obra? Sim, estão. Os dois estão envolvidos com projetos? Estão, mas são características muito mais diferentes. Nós estamos muito mais ligados à área artística, humana e de funcionalidade do projeto, e o engenheiro está muito mais focado e treinado para fazer a parte de como isso acontecer, de como isso funcionar. Então, nesse vídeo nós falamos sobre a diferença entre arquiteto e engenheiro civil. Então deixe seus comentários aqui embaixo, clique em gostei, se tiverem alguma dúvida também escrevam aqui, encaminhem o vídeo para alguém se vocês sabem que tem essa dúvida, e até o próximo vídeo e obrigada por nos acompanhar.